Forças da Fundação e da Coalização Oculta Global foram mobilizadas para contenção em larga escala e operações de neutralização de ameaças. Cooperação com vários governos para encobrirmos começou. Apesar dessas medidas terem sido prejudicadas por decisões dos governos letão, estoniano e georgiano de desconfidencializar documentos sobre eventos anômalos e para a tecnologia da Guerra Fria. Agora, todos os sítios de contenção estão sob isolamento nível 5, até novas ordens. Adendo 4. Experimento 2154-37. Em 12 de julho de 1999, por um voto unânime do Conselho A5, foi determinado a necessidade de um plano de longo prazo para explorar além da aeropausa. O objetivo da missão era coletar informações sobre fenômenos anômalos e SCPs extraterrestres encontrados além da aeropausa. Como tal, a sonda Seraph-1 foi lançada com sucesso em 9 de maio de 2000. Em 27 de janeiro de 2017, um evento SCP-1548-1 mostrou símbolos usados em predileção do futuro, antes da sonda chegar na aeropausa. Logo após, um evento SCP-1548-2 se iniciou. No entanto, ele desviou da sua trajetória comum, indo diretamente à sonda. A sonda cruzou a aeropausa 2 dias antes do contato ser perdido, graças à radiação presente na proeminência solar. Todas as informações sobre Seraph-1 estão sendo analisadas. Transcrição da exploração Seraph-1. Abre aspas. Seraph-1 está a 100 km de distância da aeropausa. A região inteira aparece como uma barreira de radiação ionizante, lembrando uma nuvem e brilhando com laranja opaco. Padrões geométricos altamente complexos se formam na superfície, a maior parte através de 10 km. Depois de uma hora, a sonda começa a atravessar a aeropausa, entrando em espaço interestelar, e o contato é perdido. A conexão é periodicamente restabelecida em um período de 2 dias, apesar de os únicos dados significativos obtidos serem as transmissões de táquions de SCP-3417. Depois desse período, uma conexão estável é formada com a sonda. Grande parte do equipamento foi desativado pela radiação, mas uma câmera traseira permanece operante. Atrás de Seraph-1 estão massas de radiação com alta energia, que lembram erupções solares, abrangendo toda a seção visível da heliosfera como uma barreira. Milhares de símbolos taumatúrgicos estão presentes nessas erupções, a maioria não identificados. Símbolos identificados servem para prover várias formas de camuflagem, os maiores sendo símbolos de proteção usados na religião otomana para repelir entidades extra-universais. Na localização aproximada da qual Seraph-1 saiu, um grande buraco está se formando, com erupções se dissipando em suas bordas conforme ela se expande. Enxames de entidades podem ser vistos à distância, rodeando a heliopausa. Os corpos de cada entidade são altamente assimétricos e possuem inúmeros apêndices e estruturas desconhecidas. As únicas características em comum são a coloração cinzenta do corpo, segmentos que erraticamente brilham cores diferentes e estruturas fractais. Tamanhos são estimados entre 10 km e até 10.000 km, apesar de alguns parecerem significativamente maiores, em escalas desconhecidas. 2 dessas entidades, denominadas 1548-Ômega-1 e 1548-Ômega-2, passaram por Seraph-1. 1548-Ômega-1 tem formato de enguia, com 5 braços estendendo de seções aleatórias do seu corpo, junto com uma boca feita de estruturas geometricamente expossíveis. O final do corpo é cercado de membros aracnídeos e frequentemente cintila e fica transluzente. 1548-Ômega-2 é um objeto tetraédrico que oscila e se contorce, deixando trilhas de pedras negras que rapidamente desintegram-se.
Conforme as entidades se aproximam do buraco, os símbolos de proteção brilham em vermelho, causando o aparecimento de ondas de choque vermelhas ao redor de cada um, significativamente reduzindo a velocidade das entidades. 1548-ômega-2 desdobra seu corpo e solta orbes brancos brilhantes, que alcançam os símbolos e expandem em padrões espirais. Os símbolos são ofuscados e as ondas de choque diminuem em luminosidade. 1548-ômega-1 atravessam o buraco e aceleram para longe da visão de Seraph-1. Altas quantidades de partículas taumatúrgicas são detectadas e o buraco é rapidamente envelopado por erupções solares. Centenas de explosões concentradas de energia atômica são atiradas das novas erupções e atravessam 1548-ômega-2, vaporizando-o em segundos. Nesse ponto, a proeminência SCP-1548-2, de 27 de janeiro de 2017, atravessa a aeropausa, encontrando Seraph-1 uma hora depois. Contato é perdido permanentemente. Fecha aspas. Transmissão 3417-63. A seguir, está a transmissão de SCP-3417, recebida pela Fundação. Início do registro. Abre aspas. Perdido. Todos os ortomanos próximos devem se unir em... Canhões foram movidas para orbitar os planetas. A invasão extra-universal diminui. Os deuses nos protegem. Ortomanos sobreviverão. Fecha aspas. Pausa na transmissão durante 7 minutos. Abre aspas. Hakimou, Leuzan, está morto. Fecha aspas. Pausa na transmissão durante 1 minuto. Abre aspas. Deuses perdidos. Via Láctea perdida. O universo está desprotegido. O universo não está perdido. Ortomanos não estão perdidos. Ortomanos. Fecha aspas. A transmissão começa a mostrar uma sequência de padrões espirais e uma imagem encriptada, descoberta mostrando uma entidade parecida com a SCP-2821-2, quando decodificada. A transmissão termina. Fim do registro. Posteriormente, reclassificação de SCP-3417 para neutralizado está pendente. Evento 1548-35. Sumário do evento. Em 30 de janeiro de 2017, a nave orbital Cortana foi equipada com sistema de propulsão e uma arma anômala experimental. Seu objetivo era destruir 1548-ômega-1, que havia destruído Plutão e outros objetos do cinturão de Kuiper, após sua entrada no sistema solar. O veículo se aproximou de 1548-ômega-1 e engajou a entidade. A comunicação com a tripulação foi perdida por 10 minutos. Filmagens de sondas mostram o veículo e a entidade sendo cobertos por uma névoa negra e desaparecendo. 2 horas depois, a névoa negra se dissipou e foi possível ver a Cortana indo em direção a Marte, em velocidades próximas da luz, com uma massa orgânica semelhante à de 1548-ômega-1 presa a ela. Em 30 minutos, o veículo se chocou com o planeta, criando uma cratera de 400 km de raio, ionizando a atmosfera e transformando a superfície em uma massa derretida. 1 hora depois, a superfície começou a ser convertida em uma massa negra orgânica, que se espalhou a partir do epicentro do impacto de Cortana. Neste momento, o maior evento SCP-1548-2 ocorreu, acertando Marte, que metade de sua superfície estava coberta pela massa negra. Uma explosão violenta seguiu-se, causando uma luminosidade semelhante à do Sol. É esperado que um segundo cinturão de asteroides apareça nos próximos 3 meses. É previsto que o número de asteroides chocando com a Terra aumente. Arquivo de texto deixado por O5-3 em 28 de janeiro de 2017. Abre aspas. Seraph-1 conseguiu tirar apenas uma imagem do espaço extrasolar. E essa é ela. Tudo que sobrou do nosso infinito, sempre expansível universo. Nossa prioridade principal não pode ser mais em sigilo.
Fecha aspas. Fim do registro.